Vamos começar então a gravar nossa aula de hoje, dia 1º de junho. Começamos um novo mês hoje, ainda na nossa quarentena. E agora vamos começar uma nova apostila do material complementar. Que tal um alfabetário em casa para facilitar nossos estudos nessa época de quarentena? Nos ajude a criar um alfabetário de brinquedos e brincadeiras. Observe com que letra começa cada imagem e escreva o seu nome. Aqui nós temos um alfabetário só com brinquedo e brincadeira. No seu caderno, você não precisa fazer o desenho. Você vai colocar a letra do alfabeto e do lado escrever que brinquedo ou brincadeira começa com aquela letra. Então, na letra A, nós temos aqui a amarelinha, uma brincadeira. Na letra B, bola, é um brinquedo. Na letra C, corda. Letra D, dado. Letra E, escorrega. Letra F, com futebol. G, de gangorra. H, de Hello Kitty. I, de ioiô. J, de jogo. K, já está aqui, é só você copiar no seu caderno, karaokê. L, coloca lá no caderno, na linha. L, coloca labirinto. M, massinha. N, navio. O, ovo na colher, já está aqui, ó, essa brincadeira já está escrita. Então, você copia do lado do O na linha do seu caderno. P, pipa, é um brinquedo. Q, quebra-cabeça. R, roda, brincadeira de roda. Então, é só você escrever roda. S, sapinho, sapo, é um brinquedo, ó. Sapinho, um sapinho de pelúcia, você pode escrever sapo. T, telefone sem fio, é o nome dessa brincadeira, então coloca aí na linha T e do lado escreve telefone sem fio. Uno. V, videogame. W, Woody, que é o nome do personagem do filme do Toy Story, já está escrito aqui, é só você copiar na linha do seu caderno. X, de xadrez. Y, que tal você inventar uma brincadeira e escolher um nome para ela que comece com Y? Desenhe sua brincadeira e escreva o nome que você escolheu. Só que no Y você vai fazer o desenho de uma brincadeira que você vai inventar. E o nome dela tem que começar com Y. Inventa um nome, inventa uma brincadeira e desenha e escreve o nome da brincadeira inventada na linha do seu caderno. Z, zerinho ou 1, que também é uma outra brincadeira, você já tá escrito aqui, ó. É só escrever na linha do seu caderno. Próxima página, nós temos um texto para leitura. Eu gosto de pessoas. Olá, eu me chamo Pedro e adoro o mundo em que vivemos. Ele está cheio de coisas maravilhosas. Eu gosto de ser uma pessoa. Eu gosto que as pessoas sejam todas diferentes. Eu gosto que as pessoas pensem de modo diferente. Eu gosto que as pessoas tenham tamanhos diferentes. Eu gosto que as pessoas tenham idades diferentes. Eu gosto que as pessoas sejam de cores diferentes. Eu gosto de pessoas que pensam diferente. Eu gosto das pessoas que estão distantes. Eu gosto das pessoas que estão perto. Eu gosto dos meus amigos. Eu gosto que estejam todos juntos, no mesmo mundo. Observe a capa do livro e responda. Aqui tem um livro de história onde está esse pequeno texto. Eles tiraram só um pedacinho da historinha. Eu gosto de pessoas. No seu caderno, você coloca lá número 1, coloca lá página 3 embaixo, depois dessa folha que você fez o alfabetário, e coloca aqui, título. Eu gosto de pessoas, é só escrever na linha do seu caderno. Escreve lá título, faz os 2 pontinhos e do lado escreve o nome dessa historinha. Embaixo, o autor, escreve na linha do seu caderno autor, faz 2 pontinhos e escreve lá o nome do autor. Sebastião de la Sena. E aqui a editora, saber e ler. Escreve na linha do seu caderno. Agora vem as perguntas sobre o texto que nós lemos. Continuação aqui, página 14, coloca aí na sua linha. Número 2, responda as questões sobre o texto. Nome do personagem, você vai ter que voltar lá no texto que nós lemos, ele falou o nome dele.
você vai escrever na linha do seu caderno e do lado você vai separar a sílaba do nome dele. Letra A. Qual é o assunto do texto? O texto está falando sobre o quê? Você vai escrever na linha do seu caderno. Letra B. O que Pedro gosta que esteja junto no mesmo mundo? Também escreve a resposta na linha do seu caderno. Letra C. O que você gosta no seu mundo? Aí a sua resposta. Você vai responder o que você mais gosta no seu mundo, no mundo em que você vive. Bem, aqui nós temos a palavra gosto. Repara que aqui depois do O, no final da sílaba G com O, gos, no final, tem a letra S, que a gente vai falar sobre ela hoje. O S depois da sílaba. A gente já falou do R depois da sílaba, lembra? Quando a gente bota o R depois do ma, vira mar. Quando a gente bota o R depois do pá, vira par. Agora a gente vai botar o S depois da sílaba. Aqui era a sílaba go, G com O. Botou o S, agora não é mais go, é gosto. Gosto. Aqui, tia Vanessa colocou as vogais só para a gente ver como é que isso acontece. Nós temos aqui o A, E, I, O, U. Se eu colocar o S, se eu botar o S na frente, vai ficar sa, se, si, só, su. Mas hoje a gente não vai falar do S na frente, a gente vai falar no S depois da vogal. As, então primeiro eu tenho que fazer o som do A, que tá vindo primeiro, para depois o som do S. As. Agora aqui com E. Es, ou ex. De escova. I, coloco o S depois, agora não tem mais o I. Tenho is, de isqueiro. O O, se eu botar o S depois, agora não tem mais o O, tenho os, ou então os. U, tá sozinho, vou botar o S depois, agora não é mais U, agora é us. Igual ônibus, que no final tem o us. Então, aqui ficou as, es, is, os, us. Estrela, escova. Aqui, ó, os, poste, esponja, esquilo. Tem muito com ex, né? Se falar pasta, se botar o P aqui, ó, fica pasta. Se a gente colocar uma consoante, por exemplo, vou usar o P, aí vai ficar paz, pés, pis, pós, pus. Se eu botasse o B, bas, bes, bis, bos, bus. Se eu botasse o G, gás, geis, giz, gois, gus. E assim vai. Continuando aqui nessa página ainda, no número 3, está escrito assim: ajude Felipe a encontrar Letícia escrevendo palavras que a letra S esteja no final da sílaba, conforme a tia falou. O S tem que estar depois da vogal, no final da sílaba. Então, esse é o Felipe, essa é a Letícia. Você vai ter que escrever essas palavras aqui nas linhas do seu caderno. Todas elas têm o as, ou eis, ou is, os, us. Então, a primeira aqui, ó, escova, estrela, mosquito. Então, você bota o mo, M com O, depois o S, mosquito, esquilo, pastel, P com A, pá, e depois o S, pastel, castelo, bota o C com A, K, depois o S, castelo, esponja, dentista, o tis, T com o I, depois o S, dentista, estátua, poste. Na outra página, nós temos um desafio. Então, agora você coloca lá, página 7, número 1.
Veja os amigos de Pedro, descubra quem é quem e escreva seus nomes embaixo das imagens. Então, aqui nós temos as imagens, você não vai ter na linha do seu caderno, você só vai escrever o nome na ordem certa. Então, vamos lá. André pegou a bola de Caio e emprestou seu carrinho para ele. Então, André é quem está com a bola, ele pegou a bola do Caio e emprestou o carrinho para ele. Então, o Caio é quem está com o carrinho. Então, vai prestando atenção. Nas dicas estão aqui, ó. Então, André e Caio. A primeira é só para você ver o que você tem que fazer. Então, o último nome tem que ser André e antes do André tem que ser o Caio que está com o carrinho. Próximo. Lucas emprestou um livro para Tiago ler. Vê quem está lendo o livro, esse é o Tiago, que o Lucas emprestou. Enquanto ele soltava pipa. Opa, então tem que achar quem está soltando pipa, porque eu já sei que é o Lucas. E escrever o nome na linha do meu caderno. João quis aprender a andar de skate e emprestou sua bicicleta para o Eduardo. Então, vamos ver quem está de skate é o João e ele emprestou a bicicleta para o Eduardo. É só você escrever o nome deles, que você adivinhou com essas dicas, na linha do seu caderno. Número 2, observe a reta numérica e pinte o quadradinho com o maior número em cada letra. Então, aqui tem a reta numérica, que ela está de 10 em 10. Você pode copiar isso aqui, essa sequência de 10 em 10 no seu caderno. Pode fazer o quadradinho, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Embaixo você coloca lá, letra E, com o 70 e com o 40. Letra B, com o 10 e com o 60. E a letra C, com o 30 e com o 80. Aí a pergunta é, você vai observar a reta numérica, você vai pintar o quadradinho com o maior número em cada letra. Aqui na letra A, quem é o maior, o 70 ou o 40? Você vai pintar o quadradinho do maior. Aqui na letra B, quem é o maior, o 10 ou o 60? Você vai pintar o quadradinho, um só, escolhe ou um ou outro do maior. É só você olhar aqui na reta numérica. E na letra C, tem o 30 e tem o 80. Vê quem é o maior, se é o 30 e se é o 80, e pinta o que tem o quadradinho maior. Na próxima página, a gente tem uma leitura coletiva. Sai fora, coronavírus. Ei, você consegue ver a gente aqui? Nós somos o novo coronavírus e podemos causar infecção respiratória grave. Você não está vendo a gente porque somos minúsculos. Mas através do microscópio eletrônico é possível nos ver. Repare bem, existem muitas estruturas pontudas na nossa superfície. Elas parecem formar uma coroa, por isso recebemos o nome de coronavírus. Nós somos realmente muito perigosos. Não precisa ficar assustado, mas é bom ficar alerta. Nós entramos no corpo das pessoas através dos olhos, do nariz e da boca e atacamos as células saudáveis. Somos muito espertos e muitas vezes ficamos quietos no seu corpo sem causar doença, o que nos ajuda a atacar outras pessoas. Dessa forma, escondidos no corpo de uma pessoa, podemos nos espalhar bastante para outras pessoas. Gotículas da saliva, do espirro, mãos sujas podem percorrer um longo caminho até diversos destinos, como alimentos, móveis, brinquedos, botões de elevador, celulares e chaves. A gente também pode infectar o chão de uma sala, o ônibus, o metrô, o avião. É muito mais fácil a gente se espalhar em espaços fechados e lotados de pessoas. Então, se todo mundo respeitar o isolamento social e mantiver bons hábitos de higiene, nós não teremos outra saída a não ser sumir do mapa. A última página de hoje é conversar sobre esse texto que a tia Vanessa acabou de ler sobre o coronavírus. Aí tem lá, número 1, por que não conseguimos ver o coronavírus? Tem que voltar no texto, que lá está escrito por que a gente não consegue ver, para você escrever na linha do seu caderno. Número 2, por que chamamos esse vírus de coronavírus? Também está explicando lá no texto que a tia Vanessa acabou de ler. Volta lá e procura a resposta. Número 3, por onde o coronavírus entra no nosso corpo? Circule para responder. Você não vai circular, você vai escrever, que lá no texto também está falando. Pelos olhos, aí você escreve olhos. Tem mais de uma alternativa.
Lá está dizendo que entra pelo ouvido, pelo nariz, pelo cabelo, pela boca. Tem 3 alternativas lá que ele escreve, que ele fala no texto, por onde o coronavírus entra. Então, você procura aqui as 3 e escreve na linha do seu caderno. Número 4. O que faz o vírus atacar muitas pessoas? As estruturas pontudas de sua superfície ou porque eles ficam quietos num corpo sem causar doença? Você vai escrever a linha certa no seu caderno. E a última pergunta, número 5. O que precisamos fazer para esse vírus sumir do mapa? Também está escrito lá e você copia na linha do seu caderno.